Olá, meus amiguinhos. Vamos dar continuidade aqui à nossa apresentação sobre parte do nosso curso, conforme nós vamos fazendo uma parte sobre a integral dupla, uma parte sobre a integral tripla e, enfim, nosso fechamento, onde generaliza as técnicas que nós fizemos lá, como mudamos variáveis para estar calculando integrais de regiões das mais diversas possíveis. Vamos considerar agora que a função seja uma mudança de variáveis qualquer. E como é que fica o cálculo da integral para essa mudança de variáveis? O objetivo é que muitas vezes tem integrais que ficam com expressões no integrando complicado de se resolver, ou às vezes a região que tem deformações que, quando remete para as integrais iteradas, também nos dá dificuldades, né? Então, uma mudança de variável no sentido de fazer com que essas funções se tornem expressões mais simples. É um jogo entre a fronteira e a função do integrando, onde você muda com o intuito de transformar sua integral em integrais inteiradas que fiquem mais fácil de resolver. Isso, em verdade, nem sempre é possível você estar fazendo para todas as funções. No caso aqui é possível a gente ter um teorema. Claro que esse teorema não é válido em situações gerais. A gente vai definir o que é mudança de variável para uma região, e apenas quando essa função que muda variáveis satisfaz determinadas propriedades é que ocorre o resultado, né? Adianto que o resultado principal dessa seção é o teorema de mudança de variáveis, o teorema de substituição, porque ele, no caso geral, no caso de uma variável, se resume ao teorema de substituição, a técnica de integração por substituição, né? A técnica de integração, o teorema de substituição é um teorema relativamente extenso, mas é parte de um curso de análise. Relativamente extenso, eu digo a sua demonstração, né? É uma demonstração que envolve, se você for fazer por etapas, um bom conhecimento de álgebra linear, se particulariza para as situações em que a mudança de variável é uma transformação linear invertível, né? E depois se generaliza a partir desse caso. Bom, mas não vamos nos preocupar com a demonstração. Em princípio, nosso objetivo aqui é a sua utilização, e vamos ver que a utilização ele traz, do ponto de vista de cálculo, comportamento extremamente semelhante ao que a gente faz na hora que vai utilizar mudança de integrais na forma cartesiana para integrais na forma polar em duas variáveis ou em três variáveis, cartesiana ou esférica. Aqui, em verdade, são casos particulares de mudança de variáveis. Nós vamos estar observando nesta sessão, né? Pois bem, mais uma vez agradeço a todos as contribuições que possam fornecer do ponto de vista crítico, em que a gente pode estar melhorando. Eu peço desculpa pelas eventuais falhas que com certeza sempre existem. A gente sempre está observando um detalhezinho aqui, outro ali. Muitas vezes na nossa própria fala a gente quer falar uma coisa, quando vai escutar disse outra, né? Mas tudo bem, faz parte, e não vou procurar estar me preocupando com as edições ficam para as próximas versões, né? Vamos lá então, nosso próximo vídeo. Lembrando de que segue a mesma ideia, né? Nós vamos passar com uma certa velocidade, muito embora acredito que o slide aqui fique mais curto, mas vamos passar com uma certa velocidade com o intuito de que você possa estar parando os seus vídeos e fazendo a leitura que de uma certa forma imagino que não esteja do ponto de vista prático tão difícil, né? Eu não posso acrescentar mais do que o que tem escrito em termos de palavras, né? Lembro a vocês que a gente está em véspera de aplicar uma próxima prova, que esta sessão é onde nós, de certa forma, resumimos mais exemplos com ilustrações, é onde, em verdade, na hora que está se calculando as integrais, não deixa de estar sendo apresentado exercícios para as integrais triplas e integrais duplas, né? Então é uma sessão que eu acho imprescindível vocês estarem observando, principalmente a parte final, onde nós apresentamos várias aplicações desse teorema em situações reais de contas envolvendo o teorema de mudança de variáveis. Bom, vamos então à frente. Bom, aqui apenas uma rápida observação sobre o que estaremos vendo nessa sessão da nossa apresentação, em que trataremos do teorema de mudança de variáveis na nossa teoria de integração, né? Nós já falamos mais ou menos do que é que nós vamos estar abordando nessa sessão. Aqui basicamente nós resumiremos a definir o que é uma mudança de variáveis, no sentido de que condições
uma função mudança de variável deve satisfazer em relação à região para que o teorema seja válido na hora que você for calcular a integral sobre qualquer região em relação às coordenadas cartesianas, quando você passa para essas novas variáveis. Bom, apresentamos a definição, como caracterizar se uma função dada qualquer é mudança de variável no contexto da nossa definição, onde nós observamos como caso particular mudança de variável para coordenadas polares em duas variáveis e coordenadas cilíndricas e esféricas no caso de 3, e vemos que isso de fato é uma mudança de variável. Enunciamos o teorema, enfim, no plano, no caso de duas variáveis e no espaço, e no fim fazemos o cálculo de integrais usando esse teorema em diversas situações em duas e três variáveis. As nossas aplicações aqui, em verdade, é um leque de exercícios de utilização. Bom, inicialmente vamos enunciar o que é uma mudança de variável no plano, em duas variáveis, né? Bom, imagine nas nossas observações aqui, para trazer a experiência de vocês, que u e v sejam as variáveis r e θ no caso de coordenadas polares. Então é semelhante ao que nós fizemos lá, né? Então a mudança de variável é uma função que está definida do plano no plano, né? Eu vou trocar x por outra letra e y por outra letra, em princípio, né? Através de uma certa regra nessa troca que você vai passar para u e v. Nessa variação, as variáveis u e v vai ser funções de x e y, né? A gente disse que ela é uma mudança de variável quando essa função, que está trocando as letras aqui, for diferenciável, no sentido de que as coordenadas possuem derivadas parciais contínuas, e possui inversa. Possui inversa significa que ela é uma bijeção sobre a imagem, né? Não vamos entrar em detalhes, mas em princípio nós exigimos que o seja aberto e a imagem também seja aberta. Em princípio isso é um diffeomorfismo, não vamos entrar em detalhes do que significa isso. Então a inversa nós denotamos por essa expressão. A inversa nada mais do que você passar da variável x e y para a variável uv, desculpe, para a variável x e y. É a função que traz de volta o ponto levado pela mudança de variável. Bom, essa função também é diferenciável, e a exigência que a gente faz para a utilização do teorema na hora de calcular a integral sobre uma região específica é que R esteja contido no domínio dessa função, a menos eventualmente de um subconjunto que não tenha conteúdo, ou seja, para que nesses pontos que não esteja contido a integral não atrapalhe. Você, na hora de calcular a integral, basta restringir aos pontos que está contido em u, e os pontos que estaria contido em r, a integral daria zero, não teria problema, né? Bom, quando nós passarmos para as novas variáveis, nós vamos denotar a integral nessa nova região como sendo que a imagem pela mudança de variável da função aplicada ao domínio dela, naturalmente, interseção com a região que nós queremos estar integrando. Denotaremos essa região por quê? Bom, isso é o conceito de mudança de variável. O que é uma mudança de variável nós vamos estar falando em exemplos mais na frente, em determinadas situações. Bom, dado uma função diferencial do plano, a jacobiana dessa função são essas matrizes, né, que nós estamos definindo aqui. Isso aqui é a notação que nós usamos. No caso, a mudança de variável φ é dado por essa matriz. Nós denotamos duv em relação a xy. O porquê dessa notação está claro na matriz que aparece, né? Derivadas parciais da primeira em relação a x e a y, e da segunda em relação a x e a y. Mesma coisa para a função inversa, a jacobiana da φ menos 1. Bom, o jacobiano dessas mudanças de variável, dessas funções, a gente denota por esse símbolo, j de jacobiano, em homenagem ao matemático. É nada mais do que o determinante da matriz jacobiana, né? Tá aqui as expressões. Bom, vamos ao próximo slide, né? Aqui nós repetimos o mesmo conceito. Você vê que é bastante semelhante, não vou nem me ater muito nas palavras, mas na situação de que você tem três variáveis, né? O que muda é que você agora está com x, y, z. A nossa φ, quando você vai mudar a variável, tem que ser para três letras correspondentes, né? Para manter o aspecto da mesma dimensão, né? Mudança de variável, quando for diferenciável, possui inversa. Aqui as notações para a imagem da nossa R. No caso, eu estou definindo como sendo mudança de variável de uma região onde você quer calcular a integral, né? Uma função que está contida no domínio da mudança de variável, a menos eventualmente de pontos aonde o volume, no caso aqui conteúdo, de forma mais abrangente, seja nulo, né?
A matriz jacobiana, por definição, é agora essa matriz 3×3, e o jacobiano é o determinante das respectivas matrizes, né? Uma observação aqui com relação a como fazemos para poder... Desculpa, em verdade é uma observação sobre um riquíssimo teorema lá da análise que nos dá as informações o que é que uma função tem que satisfazer quando ela é diferenciável com o inverso diferenciável. Nós temos que, quando isso é verdade, o seu determinante jacobiano não se anula, né? Em verdade, as matrizes são inversas uma da outra, o jacobiano, você justifica, usando isso como cálculo simples, usando a regra da cadeia, e em decorrência disso, os seus determinantes, aquelas são inversíveis, são não nulos, né? Uma recíproca desse teorema tem como consequência importante uma caracterização de quando uma função é mudança de variável. Basta que você conclua a objetividade dela e que o seu jacobiano não se anule a menos de pontos que tenham conteúdo nulo, né? Pelo menos na pontos da região que você está querendo calcular. Se a região estiver contida e em seus pontos o jacobiano não se anula, a menos de conjunto de medida nula, isso seria uma mudança de variável. Que é o que resume basicamente a sua justificativa na hora que está resolvendo o exercício. É você verificar que os pontos da região que você quer calcular integral, uma forma de você verificar que está no domínio da função é que você consegue calcular o jacobiano em seus pontos e ele não se anulando a menos de pontos de conteúdo nulo, né? O conteúdo muitas vezes é quando no caso do espaço, ser um conjunto magro do ponto de vista de não ter dimensões de volume, e no caso do plano ser magro no sentido de não ter dimensões planar, né? Bom, nós vamos apresentar alguns exemplos aqui. Primeiro iniciamos com as coordenadas polares, onde verificamos que de fato é uma mudança de variável, que é o jacobiano dessa mudança de variável R, né? Bom, no caso da função mudança de variáveis, é essa expressão que nós colocamos em função de R, daria 1 sobre R. E observe que aquilo que eu observei, que os jacobianos são inversos uma da outra. Se você colocar aqui em coordenadas polares, o determinante da matriz inversa é o inverso do determinante, portanto, quando você multiplica os dois, daria 1, né? Vamos ao nosso próximo slide. Bom, vocês leiam as contas, porque afinal de contas está de uma certa forma relativamente compreensível, espero. E aqui nós estamos meramente justificando que as mudanças de variáveis que nós usamos nos capítulos anteriores, coordenada polar no caso, esférica e cilíndrica para o caso de 3 variáveis, são mudanças de variáveis. E fazemos exemplos outros, né? Aqui o exemplo 2 nós consideramos coordenadas cilíndricas no caso de 3 variáveis. Concluímos que é uma mudança de variável para qualquer região que você imaginar contida no espaço. No exemplo 3 nós tratamos das coordenadas esféricas, né? Está aqui quem é a função mudança de variável, que nada mais do que as expressões que nós utilizamos lá. Precisamos, como é a definição do arco cosseno, essa expressão aqui nós utilizamos como sendo um arco cosseno, né? As suas derivadas parciais, que em verdade você pode estar calculando diretamente por essas expressões, fica um pouquinho mais complicado, ou já que essa matriz é a inversa dela, você calcula quem é a inversa usando álgebra linear e passa as variáveis ρ, φ e θ para as suas respectivas expressões em função de x e y. Você tem a matriz, né? Aqui são os seus jacobianos, que nada mais do que o determinante dessas matrizes, né? Fica como um exercício vocês verificarem essas contas. Aqui está apenas apresentado quem é o seu valor, né? Bom, no nosso próximo slide nós vamos já estar apresentando um exemplo de situações do que seria mudança de variável, né? Ou melhor, apresentamos aqui nada mais do que uma ilustração do teorema de mudança de variável no plano, né? Muito embora no nosso livro ele não faz nenhuma alusão a esse teorema, ele faz simplesmente umas aplicações da mudança de variável. Eu realmente não estou gostando nada de como o nosso livro aborda essa parte. Afora várias críticas, outras que eu não só tenho como colegas do curso e dos nossos próprios alunos. Eu não sei qual que a nossa instituição adotou aquele livro, né? Bom, mas o teorema de mudança de variável, que é o conceito fundamental, nada mais do que uma equação que envolve você mudar a integral nas variáveis cartesianas para as novas variáveis que você obtém através da função mudança de variáveis, né?
Observe que na expressão você troca as variáveis x e y pelas novas variáveis, e o elemento que aparece aqui, o diferencial de área, no caso para duas variáveis, você substitui pelo elemento diferencial de área das novas variáveis multiplicado por esse termo aqui. Basicamente, o nosso teorema de mudança de variáveis se resume a justificar que quando você muda variáveis, nas novas variáveis, a sua integral, o elemento diferencial tem esse termo aqui, multiplicando. É o módulo do jacobiano, em outras palavras. Muitas vezes você calcula o jacobiano e não quer substituir. Se tiver sinal negativo, você tem que passar para o positivo. Se o sinal dele mudar, dependendo da região, você tem que particionar a tua região. E em cada uma das partes você trocar o sinal aqui para que fique positivo, né? Bom, e o teorema de mudança de variável que assegura que essa fórmula aqui é válida se a nossa função mudança de variáveis for uma mudança de variável da região R, no contexto do que foi apresentado na definição anterior. Em outras palavras, R esteja contido no domínio da sua mudança de variáveis, a menos eventual de um subconjunto de conteúdo nulo. Ou, se for estar observando isso, conforme a observação anterior, simplesmente calculando quem é o jacobiano e verificando que os pontos em que o jacobiano se anula na sua região, ele não tem, no nosso caso aqui, volume diferente de zero. O volume é nulo, né? Aqui é apenas uma ilustração. Você está com a região no plano xy, a tua função, mudando variável, se transforma nessa nova região das variáveis u e v, né? A função inversa, naturalmente, pegaria essa região e transformaria na de cá, né? Tem autores que adotam na sua ilustração apresentando a função inversa, que é a que a gente utiliza lá na hora de calcular o jacobiano. Estou apresentando aqui a φ, mas no jacobiano que a gente utiliza, em verdade, é a função inversa. Observem aqui, né? E aqui dentro da função também eu estou usando a inversa, né? Que é a que transforma de u e v, de x e y para u e v, né? É a função daqui para cá, né? Mas, bom, isso é apenas detalhes. O teorema está enunciado da forma correta. Eu não ilustrei aqui a φ inversa por uma questão de espaço. Bom, vamos ao nosso próximo slide, né? Bem, aqui apresentamos o teorema de mudança de variáveis para o caso de três variáveis, né? E é extremamente análogo. O que muda efetivamente em termos de condições, a parte C do teorema a mesma do caso anterior. O que muda é que você está lidando agora com mudança de variáveis em três dimensões, né? A forma para passar de uma integral tripla em coordenadas cartesianas para as novas variáveis é essa, onde o jacobiano é o jacobiano da inversa, de modo análogo, você vai substituir as variáveis pelas novas variáveis dadas pela função inversa. E aqui é apenas uma ilustração do que seria a região R representada em coordenadas cartesianas e a sua imagem em coordenadas U, V e W, né? Bom, vamos às aplicações desse teorema, que é a parte mais importante, e verificar vários exemplos, né? Bom, nosso primeiro exemplo, nós tratamos um exemplo bastante simples e prático, né? Ilustra só a potência, né? Potência, talvez seja uma palavra exagerada, desse teorema na hora de você estar calculando integrais de regiões aparentemente complicadas, onde com a simples mudança de variável você transforma a região em uma região bem conhecida de você estar fazendo contas das integrais, né? Bom, nosso problema é calcular a área da elipse, né? Centrada em um ponto qualquer do plano, xy, né? E com eixo maior A e B, né? 2A e 2B, aliás. Centrada no ponto x0, y0, né? X0 e y0 aqui está aparecendo por erro, né? Bom, a nossa solução, você vai considerar como mudança de variável essas funções, né? Onde a inversa é dada por essa outra. Se você for substituir as variáveis x e y na região que caracteriza a nossa elipse, você verifica que ela se transforma, uma conta simples, se transforma no disco de raio 1, né? É a nossa imagem da nossa função mudança de variável, né? O disco de raio 1 a gente sabe quem é a sua área, né? Sem dificuldade. O determinante da jacobiana tem uma forma simples, você calcula aqui essa matriz, portanto A e B, e usando o fato de que a área de uma região é a integral da função unitária, né? Você usando o teorema de mudança de variáveis, você transforma essa integral para essa integral na variável Q, e que o jacobiano foi calculado é A vezes B, é uma constante, sai fora da integral, fica a integral unitária da função das variáveis du, dv, né? Pela definição de conteúdo, de áreas, daria A vezes B vezes o conteúdo de Q. Mas o conteúdo é nada mais do que o volume, portanto, nossa integral fica o valor A vezes B, está aqui, a área da nossa região é A vezes B. Exemplo análogo você pode fazer no caso de
uma mudança variável semelhante para transformar a elipse numa esfera no caso de 3 variáveis. Veremos mais adiante, né? Bom, nesse exemplo aqui, exemplo 2, muito embora a nossa mudança de variáveis efetivamente seja coordenadas polares, mas nós estamos resolvendo ela no contexto do teorema de mudança de variáveis, observando quem é a função e como ela transforma essa região, parte de uma região anular contida no primeiro quadrante do plano XY, nessa região em coordenadas polares, em outras palavras. Observe que essa figurinha aqui é transformada via função mudança de variáveis nesse retângulo, né? Aí, usando o teorema de variável, nós fazemos a sua resolução, dando que a sua área, em verdade, dá esse valor, né? Mais um exemplo, observamos apenas que esse exemplo tem sido aplicado aí em diversas provas, não só no período passado, mas como esse agora. Bom, tem diversas versões desses exemplos. Vocês prestem atenção que muitas vezes na hora de elaborar a prova nós apenas pegamos esses exemplos e fazemos pequenas alterações neles, né? Mas está... Bom, vocês desculpem a propaganda de fundo aí, mas passou um carro aqui barulhento na rua. Sim, mas é um exemplo que eu tenho aplicado em provas. As ilustrações de como resolve, ou melhor, a escrita de como resolve está aí com alguns detalhes, né? Algumas dificuldades no final, e apenas a questão da utilização de integração por partes técnica usada lá no curso de cálculo 1. Acredito que vocês não tenham dificuldades, mas de qualquer forma está ilustrado no próximo slide, onde nós apresentamos o finalzinho das contas, né? Está aqui, né? No nosso exemplo 4, vale o mesmo da questão anterior, foram questões aplicadas em provas, está aqui a sua resolução, vocês acompanham a leitura, não vamos falar maiores comentários, né? Situação no plano, mais um... bom, aqui na verdade é o fechamento da nossa questão no finalzinho. Aqui uma dificuldade que se teria, né, é apenas uma integração por partes, que precisa ser aplicada 4 vezes, dependendo da ordem com que você caracteriza a sua região no plano UV, né, a região Q. E se você inverter a ordem, você precisa apenas de usar 3 integrações por partes. Integração por partes não é tão difícil assim, mas as pessoas que têm pegado essa resolução têm reclamado que gastam um certo tempo na hora de usar em prova, né? Bom, está escrito aí os detalhes, né? No nosso próximo exemplo, é um exemplo que talvez a gente mais detalhou. Vocês observem que nele a gente dá para enxergar bem a importância do teorema de mudança de variáveis. Procurei estar fazendo nesse contexto. A expressão que você está integrando é uma expressão que assusta qualquer pessoa quando vê, do ponto de vista de estar calculando quem seriam as primitivas dessas integrais em ordem cartesiana, mas ela foi montada no sentido de, com essa mudança de variável sugerida, a ser transformada em uma função bem simples, pelo menos na hora de integrar, em relação aos limites que você obtém, né? Então essa é a nossa mudança de variáveis. Aqui está o nosso integrando. Uma vez que a gente está aqui justificando que a função de fato é uma mudança de variável, o seu determinante fica fácil de estar calculando, uma vez que você tem a inversa, né? Quando você, aqui está a nossa observação que é a mudança de variável, quando você faz a conversão dos limites, substituindo as expressões x, y, z por u, v e w, não só nos limites da integração, como dentro do integrando, você vê que, muito embora o integrando ainda fique com uma aparência complicada, mas mudou os limites. Na hora que nós vamos estar calculando a integral aqui na ordem, você verifica que a nossa integral fica numa expressão já bem mais simples, né? Está aqui aparentemente complicada no espaço. Bom, não fica difícil a resolução. Vocês acompanham a leitura passo a passo para compreender. Apresentamos aqui quem é a nossa região no plano x, y e z, e aqui no plano u, v e w. Aqui aparece x, y e z, mas em verdade é porque no software lá ele está em versão beta, ou eu não vi onde é que fazia a mudança dessas letras, né? Mas tudo bem, na imagem a gente está sempre utilizando u, v e w, entenda aqui como sendo u, v e w, né? Vamos a uma ilustração que justifica melhor como que é a nossa caracterização dos limites dessa região. É um exemplo até rico, porque inclusive nele dá para você estar observando um comentário que a gente já tinha feito, de que o volume de uma determinada região é o somatório de áreas infinitesimais. Quando você está acompanhando a variação aqui entre um ponto e outro, você vê que o volume é nada mais do que, naquela ideia do Cavalieri, você obter todo o volume quando você na soma de todas essas áreas pequenas. Essa área pequena nada mais do que a integral que aparece dentro de cada uma das integrais triplas, né? Bom, vejamos a ilustração, né? Bom, isso aqui é o domínio de integração da nossa
função, vamos determinar aqui rapidinho como seria dado as suas fronteiras e os limites de integração. A função está limitada, infere os valores à direita pela superfície y igual a 0, aqui em cima pelo plano x mais y igual a 2, x mais z igual a 2, desculpe, aqui inferiormente pelo plano z igual a 1, e lateralmente pela curva y igual a menos raiz de x, ou x igual a y quadrado, como achar melhor. Bom, essas são as fronteiras. Na hora que você está determinando os limites máximo e mínimo, você poderia estar considerando x percorrendo aqui os valores entre o mínimo, que é 0, até 1, e para cada valor de x que você fixa, você vai determinar os limites inferiores e superiores da variável y. Aqui no caso o y está variando da superfície lateral, que é x igual a menos, y igual a menos raiz de x, até y igual a 0, essa é a variação de y. E fixado agora a variável y entre o mínimo e o máximo, a variação de z estaria indo de 1, que é o plano inferior, até o plano superior, que é x mais z igual a 2, que resolvendo z como função de x, fica z igual a 2 menos x. É isso. Se quisesse mudar a ordem de integração, calcular com outra variação, nós poderíamos considerar o seguinte, observe aqui, vamos colocar, quando eu fizesse o k variar entre o mínimo e o máximo, a minha região vai estar, os valores de z percorrendo o mínimo e o máximo, que aqui no caso está sendo de 1 até 2, para cada valor de z fixo, a variável x e y está percorrendo essa região aqui em verde, que no caso o meu x ficaria variando de 0 até a reta x mais z igual a 2, que resolvendo x em função de z fica x igual a 2 menos y, e a tua variável y fica para um x fixo aqui entre 0 e 2 menos z, o teu y está variando de menos raiz de x até 0. Essa seria a outra ordem de gravação. É isso. Bom, essa é a nossa região no espaço U, V e W. Aqui está representado por X, Y, Z, porque o programa EBET não consegue mudar essas letras, mas entendam o X como sendo U, Y como sendo V e o Z como sendo W. Muito bem, essas novas variáveis, após convertermos utilizando a função mudança de variáveis, obtemos essas nossas regiões. As superfícies que são a fronteira da região são obtidas através das fronteiras da minha região R, utilizando as funções que determinam a mudança de variável para cada coordenada. Ou seja, superiormente é limitado pela função W igual a raiz de 1 mais U, ou equivalentemente U igual a W ao quadrado menos U. Lateralmente aqui fica o plano U mais V igual a 1. Inferiormente fica o plano W igual a 1. E lateralmente, essa outra lateral aqui do superfície é quando você considera a variável y igual a 0. Muito bem, se quiséssemos fazer os limites entre o mínimo e o máximo, iniciando por U, aqui está a variação mínima e máxima de U varia de 0 até 1. Para cada valor de U que você considerar entre o mínimo e o máximo, aqui estaria a variação de V e W, representada nessa região V, né? Fixando o U entre 0 e 1, o meu V vai estar variando entre 0 até a reta U mais V, ou seja, V igual a 1 menos U, e fixado agora V para U fixo e V fixo, o meu W vai estar variando do plano inferior, que é W igual a 1, até a superfície superior, que é W igual a raiz quadrada de 1 mais U. É isso. Bom, apenas para ilustrar e fazer justiça ao software que nós temos usado em todos o nosso trabalho, porque em verdade nada seria possível sem esse software, que é uma ferramenta que eu confesso que foi o que mais eu estive trabalhando, que tenha gostado para quem faz matemática, para utilizar em sala de aula. É um recurso realmente que não há palavras para poder justificar a riqueza dele e a potência que a gente pode estar usando em seu recurso para poder facilitar a nossa tarefa de estar buscando um aprendizado de forma mais facilitada com vocês, né? Então, eu apenas mostrava partes da sua tela, em princípio com a intenção de não consumir muito espaço de vídeo, mas eu vejo que esse espaço não é tão grande para fazer justiça ao software, que isso aqui é a janela principal dele, que está na versão ainda beta. Eu resolvi apresentar
última ilustração com dois contextos. Um é para porque ficar maior a imagem, que fica mais fácil visível. Eu falei que essa superfície superior era um cilindro parabólico. Em verdade não justifiquei, mas se você aumentar a superfície dele completa, dá para verificar que de fato é a superfície do cilindro parabólico, né? Estou tentando girar aqui, mas o software está me dando. Deixa eu tentar um instante. Na hora que eu faço propaganda do software, ele resolve aprontar comigo, mas o problema era outra coisa, né? Bom, só para você observar, a superfície de fato realmente está abaixo desse cilindro parabólico. Estou escrevendo aqui apenas a parte positiva porque o nosso W está dado pela raiz quadrada, né? Mas tudo bem. Está claro que de fato a superfície é o cilindro parabólico. Vamos apagar ele aqui para que possamos ver melhor. E gostaria de fazer, já que eu fiquei devendo também, uma observação com relação ao princípio de Cavalieri para estar justificando que o volume é dado pelo somatório de áreas infinitesimais, né? Se você pegar e for variar o K aqui entre 0 até o limite máximo, que é 1, o que você observa, que você está obtendo é nada mais do que, deixa eu verificar aqui, ou seja, está variando de 0 até 1, que você observa que a soma de todas essas áreas, quando você fixa a variável U, o que você está calculando na integral parcial é nessa área, né? Quando você soma todas essas áreas, em verdade o que você vai estar obtendo é a integral com U variando no limite máximo até o limite mínimo dessa área sobre cada ponto, né? Ou seja, quando você faz o U variar do mínimo até o máximo, a integral da área, que é a função que você está colocando aí em função de x, né? A soma de todas essas áreas vai dar o volume da tua região. Bom, vamos ao próximo slide. Eu estou achando que essa minha rápida já se tornou bastante extensa, né? Bem, continuando a nossa série de exemplos de utilização do teorema de mudança de variáveis, vamos para um exemplo que eu tinha observado de como calcular o volume do elipsoide centrado em um ponto qualquer, né? X0, Y0 e Z0, e com eixos em relação ao eixo X. Eu estou botando um elipsoide paralelo aos eixos coordenados, né? De valores A, B e C. Aqui eu considero A, B e C maiores do que zero, porque senão não teria um elipsoide, né? Muito bem, desculpe o fungado, mas é porque eu tenho estado com uma gripe recente e bastante forte e não fiquei curado ainda, né? Mas bom, a função de mudança de variáveis para poder você transformar esse elipsoide em uma esfera de raio unitário é essa função aqui. Nós não fizemos o desenho aqui, a ilustração terminou sendo esquecimento, fica para a próxima versão, né? Mas de qualquer forma, fica óbvio que você usando essa mudança de variável aqui, quando você substitui a mudança de variável inversa na equação do elipsoide, vai ser transformado você substituindo a expressão aqui, o x fica a menos x0. Quando você substitui aqui, vai ficar exatamente AU dividido por A ao quadrado, U ao quadrado. Quando dividido por A ao quadrado, fica U ao quadrado, né? Fazendo isso em relação às outras três variáveis, você vai obter a esfera de raio 1. Aqui está um erro, né? Porque eu estava fazendo, em princípio, o elipsoide centrado na origem. Depois eu mudei e esqueci de mudar aqui, né? Mas aqui eu estou querendo repetir exatamente essa mesma equação, né? Vocês desculpem o erro, depois a gente corrige, né? Bom, transformamos então o elipsoide, essa mudança de variáveis, na esfera de raio 1. Na hora de calcular o volume do elipsoide, a expressão do volume é a integral tripla da função 1, conforme nós observamos antes. Usamos o teorema de mudança de variáveis em integrais triplas. A função E1 aparece apenas no elemento diferencial, a mudança, o jacobiano, cujo valor é A, B e C, o módulo dele continua sendo A, B e C. Colocamos lá para fora, ficamos o conteúdo. Ficou A vezes B vezes C vezes o volume da esfera unitária. O volume da esfera unitária é 4/3 de π. Portanto, o volume da elipsoide é 4/3π ABC. Observe que na situação particular em que o elipsoide, o A, B e C forem os mesmos, você tem em verdade a esfera. E aqui estaria a expressão do volume da esfera, né?
Bom, acredito que com esse nós terminamos a nossa exposição, né? Aí iríamos deixar aqui vários exercícios para que fiquem, para vocês estarem praticando. Fica para a próxima versão o nosso vídeo, para não ficar muito extenso. Vamos parar. Agradecer a atenção de vocês, eu espero que vocês façam um bom uso, né? Minhas desculpas pelos atrasos e os eventuais erros mais uma vez. Eu volto a enfatizar que no trabalho foi feito por vocês, né? Pelo carinho que eu tenho por vocês, que por mais que ele pareça o contrário na hora que nós estamos aplicando prova, escuta que a gente, muitas vezes dos alunos, que a gente parece estar com raiva deles que botam prova difícil, mas é porque a ideia não é estar sacrificando ninguém, a ideia é que vocês aprendam com as diversas possibilidades de exemplo, mas saiba que o meu carinho por vocês é muito forte. Forte abraço e até a próxima versão, né?